Bom dia, irmãos. Graça e paz. Bom, nesta manhã, nós daremos seguimento às reflexões que já ouvimos por parte do pastor Gerson a respeito da preparando a Páscoa. Tá? E o texto desta manhã está em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17. Antes de fazermos a leitura, algumas observações, nós poderíamos dividir esse texto em 3 partes. E eu vou procurar fazer a abordagem observando essas 3 partes. A primeira parte vai do verso 17 ao verso 19. Depois, na segunda parte, vem do verso 20 ao verso 25. E a terceira parte, do verso 26 ao verso 30. Eu penso que este texto seja bastante conhecido por nós todos. Então, não vou fazer leitura do texto inicialmente. Eu vou ler apenas cada uma dessas sessões. Vou abordar algumas questões relativas ao texto. E depois vamos para a seguinte, até concluirmos, então, a nossa reflexão. Ok? Antes, porém, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos ilumine o coração e a mente, para que a gente veja o que precisa ser visto, A gente entenda o que a gente precisa entender. Que nós possamos receber aquilo que precisamos receber do Senhor. Então, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, agradecemos por Tua palavra, que nos fala ao coração, que nos toca, que nos ensina aquilo que é útil, que nos ensina a viver. Por isso, Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, para que vejamos, à luz da Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Tua palavra é a verdade, e que esta verdade, ó Deus, seja apropriada em nosso coração. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece o coração de cada irmão aqui, de cada irmã, de cada visitante. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito esteja também agindo no coração de cada um de nós. De modo que tudo, ao final, ó Deus, seja para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e também, ó Deus, para a transformação de vidas. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Por isso pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o nosso texto tem um título, provavelmente, dependendo da sua versão, mas deve estar aí no título dessa sessão, como Ceia do Senhor. Existem 3 momentos nesses 3 textos que eu sinalizei para os irmãos. Então, nós vamos para o primeiro momento, que está no verso 17 ao verso 19. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Bom, neste texto, há 3 afirmações importantes.
né? E pensando que estamos numa preparação para a Páscoa, né? A primeira coisa que me chama a atenção, nesses versos 17, 18 e 19, é que seria uma ocasião especial. Aliás, eu acho que especial seria pouco para esse momento. Seria uma experiência singular. Uma experiência que até então não havia sido vivida por eles. Seria um momento preparado com todo esmero, com todo capricho, porque seria um encontro inesquecível. Então, a mim me sugere esta ideia de uma ocasião especialíssima. Muito, muito, muito especial. E há algumas informações nesse texto, porque eles perguntam, né, onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E Jesus responde dizendo o seguinte, olha, vocês vão encontrar uma pessoa, vocês dirão o seguinte para ela, o mestre diz. É uma expressão forte. Né, o que isso significa? Essa expressão simples, provavelmente foi reproduzida por aqueles que ouviram Jesus dizer o seguinte, naquele discurso, lá no Sermão da Montanha, quando ele diz assim, ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Só pode dizer algo dessa natureza alguém cuja autoridade seja divina. Porque esta afirmação corresponde àquela fórmula do Velho Testamento usada pelos profetas, quando lemos assim, assim diz o Senhor. E se é o Senhor quem fala, então tratemos logo de ouvir. E Jesus avoca para si exatamente esta autoridade, que lhe é pertinente, que é legítima. Então, quando o Senhor se dirige a nós, é assim que devemos entender. E o que nos resta fazer é obedecer. Né? E o texto marca isso, né? Diz que no verso 19, que os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído a preparar a Páscoa. Né? Foram bastante obedientes. Né? O segundo aspecto que está aqui presente no texto, logo a seguinte, porque ele diz assim, o mestre diz, e logo a seguir ele faz a seguinte afirmação, o meu tempo está próximo. Tempo aqui não é cronos, é kairos. Kairos normalmente é traduzido por o tempo certo, ou oportunidade, né? Ou normalmente se expressa assim, não, é o tempo de Deus. Né? Neste texto, a conotação é diferente. Embora esteja associada a essa ideia básica, né, de tempo certo. Mas a ideia básica desse texto, quando ele diz assim, olha, o meu tempo está próximo. Esse tempo aqui indica que, olha, haverá uma época de crise. O tempo que se avizinha será um tempo difícil. Tempo de prova. Porque às vezes no tempo certo de Deus, às vezes o que há é um tempo de crise. Se pegarmos aquela ideia de crise, que crise é uma oportunidade para crescer, ok. Faz todo sentido. Mas meu tempo está próximo. Ele está sinalizando o que há de acontecer nos próximos dias. Né? A traição, o julgamento, a condenação, os castigos que ele sofreu, a humilhação a qual foi submetido, por fim, a sua crucificação e morte. Tempos difíceis. Tempos de crise. É a isso que se refere esse kairos.
nem sempre o Kairos de Deus sinaliza, né, que tudo irá bem. Mas significa que, uma vez que esse tempo decorra, compreenderemos aquilo que Deus pode produzir no meio de uma crise. Por isso que a Páscoa é uma celebração especial. E é claro que nenhum de nós gostaria de passar por crises, mas elas fazem parte da nossa jornada, não é? É ali que somos modelados, né, no calor dessa jornada. E há uma outra expressão, outro fato interessante, né, nesta celebração, né, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, prepararam a Páscoa, mas no texto que segue, nós perceberemos o seguinte, que Jesus faz referência a dois elementos na celebração da Páscoa, né? Mais precisamente na celebração da ceia, que é pão e vinho. E a pergunta que os comentadores ou comentaristas fazem é a seguinte: onde é que está o cordeiro? Aí, conversando com o pastor Gerson, trocando algumas figurinhas, né? Falei assim, onde está o cordeiro? O cordeiro é Cristo. O cordeiro é Jesus. Aqui já sinaliza essa mudança radical. Então, esse texto revela algo muito especial para Jesus e para os seus discípulos. E quando pensamos, e hoje celebraremos a ceia, precisamos pensar nisso. Porque Jesus ansiava por celebrar essa ceia. E como ele ansiava? Celebrar essa ceia com seus discípulos, que eram também seus amigos. E eu imagino que os discípulos também estavam ansiosos para ter esse momento com Jesus. E eu fiquei pensando sobre a ceia, né, sobre as nossas experiências aqui, sobre a nossa vivência aqui e fora, né, do contexto da igreja. Alguns têm esse convívio um pouco mais aprofundado, né? Hoje estamos aí, né, nesse processo de instalação dos cafés. Enfim, a gente vê às vezes alguns ansiando pelo novo encontro, né? Ou alguns anseiam por se reencontrar aqui, ou na quarta-feira, desses vários encontros, ou na reunião dos homens de valor, no encontro das mulheres, ou no encontro, né, da terceira comuna, enfim, dos adolas, dos jovens, enfim. Às vezes ansiamos o quê? Nós ansiamos esse encontro. Porque é algo que nos atrai. E aí eu pensei sobre a ceia. Então a ceia é encontro de amigos. Lugar de proximidade, de confiança, né, de encontro, de expressão de fé, de celebração comum. Do amigo Jesus com os amigos discípulos. É a celebração da amizade daquele que ama até o fim. É aquele que foi até o fim por nós. Porque esse é o amigo que dá a sua vida também pelos seus amigos. Foi o que Jesus fez. Então a ceia nos leva a um outro nível de relacionamento. E quando chegamos num momento como esse, eu fico pensando sobre muitas coisas. Porque embora Jesus expressasse a sua amizade de um modo perfeito, os discípulos ainda não estavam prontos para expressar a sua amizade, até no nível, eu diria assim, razoável, né, em relação àquilo que recebem. E nós percebemos que a própria celebração, o próprio relato da ceia, nos faz perceber isso. Mas se há algo que me chama a atenção é que esses discípulos, embora fossem falhos, Jesus sabia
que à exceção de um deles, os 11 eram realmente amigos de Jesus. E eu não tenho dúvidas a respeito disso. Eram falhos? Eram sim. Mas eram amigos. Eles só não estavam preparados para algumas coisas. Mas era uma celebração entre amigos. Onde não é a perfeição que dita a regra. O que dita é a nossa compreensão do desejo de Deus de nos acolher. E aí sim, aperfeiçoar o coração, a vida de cada um de nós nessa jornada. Então, Jesus sabia que a amizade deles era verdadeira. Ainda que ele soubesse também que eles iriam vacilar. Quando nós chegamos a esse momento da celebração da ceia, há algumas coisas que nós precisamos perguntar ou refletir. Porque quando as coisas mais importantes não conseguem mais tocar o nosso coração, quando as coisas mais importantes não conseguem tocar o nosso coração e nem provocar em nossas mentes uma reflexão que seja capaz de despertar em nós um modo de vida autenticamente cristão, então chegamos a um estado perigoso da nossa caminhada. Chesterton, que é bastante citado aqui, né, neste púlpito, escreveu um livro. O título era O Homem Eterno. Lá ele diz o seguinte: o que já morreu é que segue a correnteza, pois só quem está vivo pode contrariá-la. O seguinte, quem está morto, a correnteza leva. Mas quem está vivo consegue nadar contra a corrente. Diante dos fatos e das experiências mais marcantes da nossa fé, nós já não conseguimos reagir àquilo, essa enxurrada de influências que vem sobre as nossas vidas e nos levam à revelia, distanciando-nos de Deus. É sinal que precisamos deixar Jesus trazer-nos de volta à vida, para podermos nadar contra a corrente desse mundo e nadarmos na direção de Deus. E vivermos as experiências que Deus tem reservado para nós. E podermos ser tocados por essas experiências que são muito presentes na nossa história, como é a celebração da ceia. Se este momento não provoca algo no meu coração, há algo de errado comigo. Eu não compreendi a dimensão daquilo que Cristo fez por mim, mas eu também não entendi a importância desse relacionamento comunitário que precisa existir aqui e ir além dessas paredes. Como acontecia com Jesus e seus discípulos. Eles tinham uma vida comum. Eles caminhavam juntos, viviam suas experiências. A celebração da ceia era um endereço onde esse itinerário da jornada comum os levaria. Mas eles não se reuniam apenas, ou não se reuniram apenas naquela ocasião. Eles estavam sempre juntos. Essa é uma coisa que tem sido perdida no nosso tempo. Marcado pelo hiperindividualismo e por outras questões que às vezes nos distanciam. Então esse primeiro texto me convida a ir nessa direção. Este é um momento muito especial. Quando nós caminhamos com Jesus, os momentos tornam-se especiais.
O momento de estarmos juntos, celebrando como igreja, como corpo de Cristo, é um momento precioso. São momentos que marcarão a nossa memória e que certamente, em alguns momentos da nossa trajetória, sentiremos saudades. Porque, como diz o escritor, saudade é o lugar do coração onde guardamos as coisas boas. Não é? E como há coisas boas para se guardar, não é? A partir das nossas experiências nessa caminhada comum de fé no contexto de uma igreja. O segundo texto começa lá no verso 20 e vai até o verso 25. O primeiro texto fala sobre os preparativos, né, dessa ocasião especialíssima. O segundo texto nos fala sobre a traição. Diz assim: ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor, se a sua versão for a NVI. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Essa parte da celebração é difícil, porque às vezes você vai para uma celebração e você se depara com algo que você não espera. Você se depara com uma notícia que você não quer receber. Você é confrontado por uma realidade que lhe causa um impacto, que mexe com você e que talvez te frustre. Nós vamos pensar um pouquinho sobre este texto. Como eu disse, a NVI traz uma exclamação. Né? Diz assim: com certeza não sou eu, Senhor. Aí, como existem outras versões, eu fui dar uma olhada lá no original. O original não está assim, não é uma afirmação. No texto que é aceito comumente é uma pergunta. O sinal que encerra essa sentença é uma pergunta, é uma interrogação. Né? Então, algumas versões trazem uma outra tradução. Diz assim: porventura sou eu, Senhor? Ou ainda, porventura serei eu, Senhor? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Né? Porque esse texto aqui, esse trecho, né, nos traz uma revelação perturbadora. Existe um traidor. Há um traidor no meio de nós. E se é Jesus que está dizendo, eles começam a se perguntar, assim: porventura serei eu, Senhor? E eu fiquei pensando sobre isso, porque às vezes, irmãos, sabendo quem eu sou, conhecendo a minha natureza, e aí eu posso dizer de mim, às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo de falhar. Acho que eu perguntaria também: Senhor, sendo quem eu sou, pela minha natureza, será que sou eu? Eu sou capaz de fazer isso? O Senhor, né? Enfim. Por quê? Porque às vezes a gente faz o que não deve fazer, pensa o que não deve pensar, fala o que não deve falar, age do modo que não deve agir, olha do jeito que não deve olhar. Então eu tenho que ficar desconfiado de mim.
E eu preciso submeter isso a quem? A quem é meu Senhor, que conhece, me conhece perfeitamente. Aí eu fico imaginando essa reação por parte dos discípulos. Porque, como eu disse para vocês, os 11 eram amigos de verdade, só não estavam prontos. Eu acho que é o receio de ser quem nós não queremos ser. É quando a coragem de olhar para si nasce da consciência de quem nós somos e de quem o Senhor é. Afinal de contas, Ele sabe todas as coisas. E por sabermos que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Eu não só me engano, como às vezes me deixo enganar. E quando eu me deixo enganar, como eu fico chateado. Mas como eu estou acostumado a me enganar, nem sempre eu percebo. Não é assim? Então, todos eles perguntam. Todos. E essa traição tem 3 degraus para chegar no elemento, né, traidor. Ele começa dizendo o seguinte: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Ok, um dos 12. Ok, tem Jesus e os 12. O único que se salvou ali, Jesus. Os outros 12 estão sob suspeita dos seus corações. Um deve ter olhado e falou: quem será? Mas a pergunta é: serei eu? Bacana isso, né? Porque o olhar, primeiro, às vezes vai para além de nós. Quando o primeiro olhar deve ser para nós mesmos. Aí o segundo degrau é o seguinte, ele diz assim, no verso 23, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Bom, ainda são os 12, mas ele botou a mão no prato também. Ainda esse negócio não está resolvido. E aí vem, eu acho que essa é a pior das experiências, irmãos. Assim, eu acho que é uma experiência dura. Eu acho que é uma experiência dura para quem é traído. Mas eu acho que é a pior das revelações do caráter do traidor. O traído pode ser machucado, mas ele pode, né, de repente, ser restaurado, superar essa. Agora, o traidor, se ele não passar por um arrependimento profundo, verdadeiro, né, esse veneno da alma vai acabar com ele. E é o que acontece com Judas mais lá na frente. Né? Só que parece que no caráter de Judas havia algumas coisas muito estranhas, né? Porque, peraí, Jesus disse que é um traidor, pois já sabe. Aí o indivíduo chega para Jesus, né? O Judas chega para Jesus e diz assim: porventura serei eu, Senhor? Qual que é a vontade? O que você faria se fosse com você? Como diria lá não sei se é o Felipe da Guia ou o outro, dá um supapo lá, voa 3 dentro do cara, né? A ideia é a seguinte, e pensando nisso, como nós vemos uma experiência dessa natureza? Porque eu não gostaria de ser traído. Mas, na pior das hipóteses, eu não gostaria de ser o traidor. Ou na pior das hipóteses, né? Eu não gostaria de ser o traidor. Porque como traído eu me recupero, mas, puxa, levar esse negócio
né? O traidor também pode se recuperar, né? Pode ser mediante o arrependimento, enfim. Mas o que Jesus responde para ele? Jesus é pontual, né? Aqui ele diz assim, sim, é você. Mas existe uma outra tradução que diz assim, tu o dizes. Aí é uma resposta enigmática. Talvez uma expressão ideológica que indique, olha, sim, é você. É você. E olha que Jesus ainda foi até, né, falou assim, não, você que está dizendo. É você que está se entregando. E aí, irmãos, há duas coisas aqui que me chamam a atenção. Porque quando Jesus diz assim, tu dizes, ou sim é você, sabe de quem que eu me lembro? Eu me lembro de Davi. Quando Natan chegou para ele, contou aquela história da ovelha, tal. Falou, esse cara aí é digno de morte, diz Davi. Falou, tu és este homem. Só que, quando Davi ouve isso, o que ele faz? Ele admite, ele cai em si, ele toma ciência dessa condição e o seu coração é tocado profundamente. Sua história continua. E Judas não, né? Judas ouviu, ó, é você. Mas ele não dá o passo atrás. Ele não quebranta o coração. Ele não se arrepende. Ele não deixa a cura do Senhor entrar na vida dele. Isso que é triste. Mas o lado bonito da história é que com Jesus sempre há um jeito de mudar a nossa própria história. Porque o Senhor nos dá sempre a oportunidade do arrependimento. E com o arrependimento, como cantamos, graça e perdão. Isso é coisa bonita, isso é coisa da vida. Né? Isso é algo que semeia esperança. Isso é o que restaura a paz no nosso coração. Não importa qual tenha sido a natureza da experiência. Em Cristo, seja o traído ou o traidor, recebem cura. A cura é para todos, porque Jesus morreu por todos e para todos. Há um pensamento que me acompanha, que tem a ver lá com o Tiresias, lá do mito de Édipo. Ele tem uma frase que, para mim, tem um impacto, né? Diz assim, quão terrível é saber, quando nenhum bem advém do saber. Destas coisas eu já sabia, mas deixei-as escapar. Quão terrível é saber quando nenhum bem advém do saber. Destas coisas eu já sabia, mas deixei-as escapar. Há certos saberes que vão incomodar o nosso coração. Mas eu não posso deixá-las ou deixá-los escapar. Há certos saberes que, por serem difíceis, precisam ser tratados e curados. Eu não posso deixar para lá. Eu preciso levar isso a Jesus. É triste a história de Judas, não é? Mas é importante nós lembrarmos que há perdão para quem abre o coração para Jesus. Não deixe escapar as coisas importantes do seu coração que precisam ser resolvidas. O terceiro texto vai do verso 26 ao verso 30.
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. O 30 fica para o final, né? Uma informação interessante é que você não encontra na Bíblia, no texto bíblico, no texto do Novo Testamento, ceia do Senhor. Você não encontra. Você só encontra no título. Fala assim, é a última ceia? Bom, é a última ceia que Jesus come com seus discípulos. Não é isso? Mas é a ceia que institui o começo de uma celebração que não tem fim, da qual participamos hoje novamente. E não terá fim até que Jesus volte. Para Jesus foi a última, porque ele só irá participar presencialmente quando nós estivermos com ele na eternidade. Mas nós celebraremos isso por toda a nossa vida. Então, na verdade, não foi a última, né? Foi a primeira. Foi a inauguração de uma experiência que se repetiria e que marcaria as nossas vidas, e como tem marcado ao longo desses séculos todos. O relato mais antigo da ceia não é o relato dos evangelhos. O relato mais antigo é aquele texto que nós usamos lá de 1 Coríntios. É Paulo que escreve sobre a ceia pela primeira vez. Os textos de Paulo são anteriores aos textos do Evangelho, dos evangelhos. Então, como é que Paulo via a ceia? Como é que Paulo via este momento? Paulo via como um memorial, uma questão da lembrança, memória. Uma das coisas que Jesus fez foi deixar uma marca muito clara do que não pode ser esquecido. E Jesus, no aspecto didático, é perfeito. Ele comunica a lição de um modo tão preciso que as imagens que ele comunica através das palavras, nós conseguimos revivê-las. Às vezes com a mesma intensidade, porque ele consegue trazer para a nossa memória, com essa clareza toda, o que foi aquele momento. Então, o memorial é o que marca a visão de Paulo acerca da ceia. Em memória de mim. Como é que está a nossa memória acerca do que Jesus fez lá atrás, por nós? O que ele tem feito em nossa história até aqui? Como está a nossa memória? Há momentos que nós precisamos reativar a nossa memória. Nós precisamos relembrar dos atos de Deus na nossa vida. A ceia é um memorial para nós refrescarmos a nossa memória sobre o que Ele fez por nós, sem esquecermos que Ele continuou fazendo. É também um acordo, um pacto, um concerto. É um pacto de vida. É o pacto da nova vida. É o pacto que gera vida nesta vida, mas que nos garante vida além desta vida. É também comunhão, koinonia, comum. A ceia é onde nós percebemos o que há de comum entre nós. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, por que nós nos conhecemos?
por causa da cruz de Cristo. Nenhum dos irmãos aqui eu conheço de outros relacionamentos fora da realidade de Cristo. Os irmãos que conheço aqui tornaram-se próximos pelo milagre da cruz. A comunhão é algo que Jesus produz em razão do que Ele fez. Por isso que quando nós falamos sobre ceia, nós celebramos a ceia como corpo. E Ele diz assim, quando Ele parte o pão, Ele diz assim, este é o meu corpo, que é partido por vós. Quem é o corpo de Cristo? Na perspectiva paulina. A igreja. Não há como celebrar ceia sozinho. Ceia se celebra como? Como comunidade. Como corpo. Não é? Então essa é a perspectiva dele. E tem uma perspectiva que envolve a esperança escatológica. Por quê? Porque Cristo virá. Ele diz assim, olha, não comerei mais dessa ceia aqui até a eternidade. O que ele está dizendo? Olha, nos encontraremos lá. Nós temos uma esperança. Essa esperança se consumará. E nós celebraremos juntos, todos. Todos os crentes, imagine, irmãos, todos os crentes de todos os tempos, de todos os lugares, os que já foram, os que estão e os que virão. Celebraremos juntos. Né? Serão as bodas do Cordeiro. Então nós temos uma esperança, a ceia aponta para a eternidade. Então o que nós celebramos, eu diria que é uma antessala da eternidade. É uma prévia de algo muito grandioso. Né? E olha, para exagerar mesmo, né? Muito e grandioso. Né? Algo assim, incomensurável, não dimensionável, mas nós viveremos isso na eternidade. Assim, como não ser tocado por esse momento? Considerando tudo que este momento significa para nós. Como não ser tocado quando as coisas são trazidas à nossa memória? Porque ao relembrarmos de Cristo, nós nos lembramos de onde Ele nos tirou. Do fato dele ter nos livrado da condenação do pecado. De ter nos oferecido uma nova vida. E ele diz lá, uma vida abundante, vida plena. Que se nós ainda não nos apropriamos, talvez porque nós não nos aproximamos de Jesus, o necessário para deixarmos Ele exercer a sua influência sobre a nossa vida. Mas este momento nos faz repensar a nossa história. Rever a nossa vida. No Novo Testamento, quando nós lemos sobre ceia, você começa a ler e olha só como o texto tem as suas características, né? e reveladoras. A primeira coisa é assim, Jesus tomou o pão e fez o quê? Deu graças. Graça é caris. As palavras que são decorrentes para Eucaristia, né? Vem de gratidão. Né? Ou agradecer. São todas, por isso que fala assim, não, o que é? Não, a celebração da Eucaristia vem dessa ideia. Né? O quê? De agradecer. Então, quando nós celebramos a ceia, quando Jesus agradece pelo pão, nós também agradecemos. Nós também damos graças. Nós somos gratos por aquilo que Deus fez em Cristo por nós. Nós somos gratos, nosso coração expressa essa gratidão, nossa vida expressa essa gratidão pelo que Ele fez por nós. A maneira como vivemos a nossa vida com Cristo é um retrato dessa gratidão. Mas a ceia expressa essa ideia, gratidão. E ele prossegue, né? Porque ele,
no verso 27, mais uma vez, né, ele repete aqui, né, deu graças. Né, mas existem outras expressões, como por exemplo, ele abençoou. Né, também uma expressão que nós encontramos. Né, ele deu graças ou rendeu graças. Essa ideia do pacto, da comunhão e da memória, elas expressam aquilo que nós chamamos de a ceia do Senhor. A expressão você não encontra no texto. Né? Essa expressão, a ceia do Senhor, expressa todo esse conjunto de experiências que marcam a celebração da ceia. Então, o que é celebrar a ceia? Quando que a ceia faz sentido? Quando há gratidão. Não é? Quando nós entendemos a natureza do pacto de vida que temos com Jesus. Quando compreendemos que o seu sangue vertido na cruz nos lava de todo pecado. Não é? Quando compreendemos que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso tira o pecado da nossa vida. Então, a ceia é a compreensão desses elementos. É quando eu vivencio a comunhão com o meu irmão por causa da minha comunhão com Cristo. E assim por diante. Então é isso que celebramos. Nós celebramos a vida. A vida nova que há em Cristo. Né? Agora você lê, por exemplo, assim, e Jesus tomou o pão e por que ele partiu o pão? O que isso significa? Significa que o corpo de Cristo foi partido? Sendo que o texto bíblico diz o seguinte, que nem um osso foi quebrado. Jesus foi furado. Né? Mas nem um osso de Jesus foi quebrado. Ele não foi triturado. Né? Eles, não, porque Jesus foi partido, o seu corpo foi despedaçado. Não, não foi. O partir do pão é uma expressão que indica o seguinte, eles comeram juntos. Isso é partir o pão. É compartilhar da refeição. É sermos participantes, né, de uma experiência comum. Então, outro aspecto interessante é que, mais à frente, essa ideia do beber do cálice, isso Frank Stagg que fala sobre isso, que escreve sobre isso, ele diz que esse costume dos seguidores de Jesus de beberem do cálice passou a indicar que a nova aliança precisa de ser escrita no profundo dos corações. E aí, para nós terminarmos, né, eu fico pensando assim no método, né, de Jesus, nessa didática de Jesus. E Jesus encerra nessa celebração a síntese, eu espero não estar errado, né, a síntese de toda a doutrina da salvação. Se você quiser entender o que Jesus fez, por que fez, para que fez, a ceia retrata isso. Morte. E depois ele fala sobre a vida eterna, que ele nos aguardará lá, que é consequência também da sua ressurreição. Na Páscoa, tudo, né? A Páscoa é uma síntese, que vai da morte à ressurreição. E a ceia espelha essa perspectiva. Porque cristianismo é Cristo crucificado e nós com Ele. Mas o cristianismo também é o Cristo ressurreto e nós com Ele. Romanos 6. Depois dê uma lida lá. Você vai entender perfeitamente isso. Né? E eu diria que a Páscoa, né, é o que encerra todo esse conteúdo, né, o drama da Páscoa. E esse é o poder de Jesus, né, da sua didática. Ele é sempre simples, direto
e claro. A gente sabe o que Ele espera. A gente sabe para onde Ele quer que a gente vá e do jeito que a gente deve ir. E eu, pensando sobre isso, nós precisamos disciplinar a nossa vida a partir de uma história verdadeira. De modo que, fundamentando a nossa vida sobre uma história verdadeira, nós possamos também viver uma vida verdadeira. A vida e a história verdadeira sobre Jesus é o fundamento para aquele que deseja viver uma vida de verdade. Mais ainda, a ceia é essa história verdadeira que nos leva a viver uma vida verdadeira. E ao falar da história de amor do Senhor Jesus por nós, eu vou usar aqui uma expressão de um historiador. Devemos dizer a verdade, mas no fim, o apelo deve ser feito ao coração, não à mente. Estamos, na verdade, conduzindo as pessoas a mudar os seus amores. Achei bonito isso. Estamos, na verdade, conduzindo as pessoas a mudar seus amores, a amar algo diferente. O amor é o que move e une as pessoas. Mas quando eu penso na declaração dele, é algo que é o mais importante. Quando nós pregamos a palavra, o que nós queremos, de fato, é isso mesmo. Que você mude os seus amores. Que nós mudemos os nossos amores. De modo que o nosso grande amor seja Jesus de Nazaré. Por isso nós pregamos a Páscoa. Porque as histórias que fazem sentido na nossa vida são as nossas histórias de amor. Mas a história de amor mais significativa e da qual derivam todas as demais é a nossa história de amor com Jesus. Porque ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós celebremos também o nosso amor pelo nosso Mestre. Que Deus nos abençoe na nossa jornada e nós já vamos, na sequência, celebrar a ceia do Senhor.